através do nosso canal do YouTube, que é canal NC News. Olha, está começando mais uma edição do Agora Amazonas, onde eu vou te manter aí muito bem informado. E a gente já inicia com o assunto de política, os bastidores da política, não é isso, professor? Bem, com Raira. o nosso comentarista político, Davidson Cavalcante, né? Estamos aqui cada vez mais aquecido. É Isso. como diz o ditado, é o período do fogo no parquinho. E está quente mesmo, então fogo no parque. E hoje aconteceu uma reunião lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, né, onde juntou ali o Omar, o Wilson Lima, o Cidade, o Tadeu também, e abre aí especulações sobre a vaga na corte e possível alinhamento para vice-chapa ao governo. Nada é coincidência, né? Nada é coincidência. Movimentos, semana muito agitada politicamente, é quinta-feira. E a gente, desde segunda-feira, tem tido aí fortes emoções com o anúncio do governador de que não vai disputar o Senado, com movimentações de filiação ontem no MDB, com a presença do senador Omar. A gente sabe que o MDB é uma peça também chave, porque aonde o MDB apoiar pode fortalecer qualquer um dos candidatos ao governo. O Davi mandando recados, né, dizendo que só vai apoiar 100% quem apoiar ele 100%. E isso tudo cada vez diante de um aquecimento pré-eleitoral, como se a gente já estivesse em campanha, mas não estamos ainda. E agora essa solenidade lá no TCE, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que abriu ali o ano, o calendário escolar da escola, né, o calendário letivo, desculpe, da Escola Pública de Contas. Essa escola que forma ali profissionais que podem atuar no tribunal, mas também são profissionais ligados à área administrativa, contábil, são auditores. Lembrando que o TCE tem um papel institucional importante, fiscaliza contas, educa também, faz todo um processo pedagógico de formação e de educação também de contas públicas dos gestores públicos, sejam prefeitos, sejam secretários, e também, no caso aí, o governo e no caso do governo do estado e também outras áreas da administração pública. Então o Tribunal de Contas tem um papel importante. Muita gente acha que não, mas tem, é um papel de um órgão regulador, fiscalizador, mas também um órgão pedagógico, né? Porque não é só punir, né? A Yara Lins mesmo adotou esse discurso, ela que é a presidente do Tribunal de Contas, de antes de punir, educar, né? Dar instrumentos para que haja o equilíbrio e também a gestão mais adequada dos recursos públicos. Então essa escola tem esse papel. E era um evento onde tinha a presença ali de uma figura importantíssima hoje, é amazonense, mas é uma figura a nível nacional, o ministro Mauro Campbell, que é o Corregedor Nacional de Justiça. Então é uma figura hoje muito importante, porque ele tem hoje presença nacional, mas também é uma figura politicamente bastante articulada. O Mauro Campbell conversa bastante com a classe política. Algumas decisões do Campbell, inclusive, como corregedor, já movimentaram aí o judiciário, inclusive até mesmo com relação a decisões consideradas equivocadas de magistrados. Então o Campbell tem hoje uma presença, um empoderamento muito forte. Então ele era o palestrante e ali estava essa turma, né? Ou seja, estava ali o senador Omar, pré-candidato ao governo, o governador Wilson Lima, que não é candidato, anunciou que não vai ser candidato, o vice-governador Tadeu de Souza. Muito se especula o que vai ser do Tadeu depois dessa decisão de Wilson, além, é claro, do presidente da Assembleia, Roberto Cidade, que eu vou já falar dele, e deputados estaduais, além também da própria presidente do Tribunal de Contas, Yara Lins, e bateram ali uma foto, aquela foto sugestiva, né? Uma foto tipo assim, não vou parafrasear o Omar, né? Uma foto para causar um pouco de inveja, causar um pouco de narrativa, gerar notícia, impacto. Por quê, gente? Porque é ano eleitoral e tudo comunica, seja algo que é expressado, seja algo que não, né? Quanto ao Tadeu, eu já falei aqui, a primeira situação Tadeu está descartado? É carta fora do baralho? Não, gente, ninguém pode ser descartado. O Tadeu está filiado à União Brasil PP, pode sim ser um nome, de repente, referendado para disputa ao governo. Claro, ali teve um momento que o Tadeu e o Omar estavam rindo ali, um brincando com o outro, aquela coisa que não ia se ver aí há mais ou menos uns 4 meses atrás, se você pegasse, por exemplo, o Tadeu como um adversário, potencial adversário de Omar Aziz,
e aí tudo indicava que o Wilson poderia realmente sair e o Tadeu assumiu o governo. Então, naturalmente o Tadeu, com a caneta na mão, seria um candidato natural do processo eleitoral desse ano, um candidato natural ao governo. Mas a situação não é essa, a situação é outra, e ali eles estavam numa situação informal, rindo, então, de repente, pode estar havendo um outro tipo de alinhamento. E aí, cravar de maneira direta, nesse momento, é um pouco perigoso, mas tem algumas leituras. Tadeu pode ir para o Tribunal de Contas? Pode. É um nome que passeia há muito tempo nos bastidores, Raira, como um pretenso candidato à vaga de conselheiro, até porque é bem provável que o Júlio Pinheiro se aposente. Ele ainda não se aposentou, mas há a perspectiva de que haja essa janela e o Júlio Pinheiro possa sair, e aí a indicação poderia cair no colo do vice-governador. Algum tempo atrás, eu até cheguei a perguntar dele, ele disse que essa chance não estava dentro daquilo que ele pensava, que ele queria continuar na gestão pública, e ele parecia ter pegado gosto, né, pela política partidária, ele que vem realmente do quadro de procurador do Estado, foi articulador do prefeito, foi chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, e aí acabou sendo indicado para vice em 2022. Então ali não havia perspectiva do Tadeu pensar em uma cadeira como conselheiro, ou seja, como já aconteceu ali com outros nomes, como é o caso, por exemplo, do Luiz Fabian, que foi secretário de Educação, o próprio Josué Neto, que já foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, e isso diante de várias movimentações políticas que acontecem na corte. Mas é um nome, né? É um nome porque, de repente, se o alinhamento prevê o que eu vou falar agora, de repente o Roberto Cidade ser indicado a vice do Omar, pode acontecer desse remanejamento colocar o Tadeu como uma prioridade de indicação para essa vaga de conselheiro. Mas a grande questão é, o Roberto pode ser vice de Omar? Pode, mas como o próprio senador Omar Aziz disse ontem, quando foi perguntado lá no ato de filiação do MDB, lá no Parque 10, tudo é uma construção, ou seja, ele fez elogios ao Roberto, mas não cravou. Por quê? Porque tudo é uma construção. O Omar é macaco velho, né? O Omar está há muitos anos na política, o Omar já disputou eleição e ganhou, já disputou eleição e perdeu. O Omar tem uma trajetória que a gente tem que respeitar e entender que não é um político aventureiro, não é um outsider que está ali, é alguém que conhece muito bem esse meio. E quando ele diz assim, eu me dou bem com o Roberto é meu amigo, palavras do Omar, mas tudo é uma construção, ele está certo, porque construção significa o Roberto faz parte de um grupo. Esse grupo tem que ter um alinhamento geral, é uma eleição, não é? Se você vai indicar para ser vice, tem a questão partidária, Rara, porque o Roberto hoje pertence à União Brasil. União Brasil, a nível nacional, projeta uma candidatura presidencial ou uma indicação a vice, chapa presidencial. A princípio, União Brasil e o PP não se movimentam para a esquerda, se movimentam para a direita. Então tem também esse cenário de rearranjo, porque o Omar, apesar de estar no PSD, que é um partido que é meio que dividido entre lideranças de esquerda e direita e mais centrais, aqui no Amazonas tudo indica que o Omar deve caminhar com o apoio da máquina federal, ou seja, deve ter ali no seu arco de partidos o PT, o PCdoB, o PV. Então, isso também tem que ser estudado, porque como é que você vai agrupar esses partidos numa aliança, um chapão desse eleitoral, e de repente incluir o Roberto, que é de um partido que a nível nacional pode não só ter candidato, como pode ser vice, de repente, numa chapa com o PL, que tem o Flávio Bolsonaro, por exemplo, que é adversário direto do presidente Lula. Então essa situação é bem previsível, que o Omar não vai dizer que o Roberto é um nome mais aceitável, palatável, mas que o Roberto ganhou força nos bastidores para essa indicação, há alguns atributos para isso. Preside a Assembleia, ou seja, é uma máquina forte, não é uma máquina executiva, mas é um poder que tem uma estrutura de força, de empoderamento e também de alinhamento, principalmente no interior, bases onde também o Omar tem muita força política. Outro ponto é que o Roberto carrega o respeito e o apoio também de boa parte dos deputados estaduais. Um ou outro ali tem um embate com o Roberto, mas grande parte deles tem uma boa relação com o presidente da casa. Isso também é um ponto.
O terceiro ponto, óbvio, ele é aliado de Wilson Lima, que tem a caneta do governo. Ou seja, uma chancela, de repente, do Wilson, num alinhamento aí com o Omar, só colocando numa mesa, a máquina do Estado estaria à disposição do senador. E o senador conhece essa máquina, sabe do peso que ela tem. Então, é claro que todos esses atributos você não descarta, você não vai dizer não para um nome desse que pode ali fazer eleitoralmente não só captar votos, mas eleitoralmente construir pontes políticas, né, pela força que essas instituições têm numa eleição. E claro que isso tudo é um processo que vai ser construído porque tem essas alianças. Tem também a situação do MDB, mas eu vejo que o MDB está muito mais pró-Omar do que Davi. Pode mudar? Pode. É chuva de verão e inverno. As coisas podem mudar da água para o vinho. Mas hoje podemos ter esse desenho. E o Tadeu pode ainda ser candidato? Também pode, não é? Tadeu, de repente, pode ser candidato ao governo. As chances hoje é mais difícil, aliás, desculpa, é mais remota, a chance é mais difícil para isso? Sim, hoje é mais difícil, até porque para o Tadeu seria mais fácil hoje essa candidatura se o Wilson tivesse renunciado para disputar o Senado. Com o Wilson sentado na cadeira e o Tadeu como vice, essa situação acaba sendo mais difícil, tanto é que gerou a maior onda política ontem, um bafão, né? Porque suscitou-se aí que havia uma pressão para o Tadeu sair, para o Tadeu renunciar, para abrir caminho para o Roberto, de repente para o Roberto ser o vice-governador, porque se o Tadeu sai, o Roberto vira vice-governador, e poderia o Wilson renunciar e o Roberto ser candidato ao governo. Está vendo como as coisas começam a transcorrer? Tadeu veio a público, desmentiu, não existe possibilidade, ainda mandou um recado para alguém. Não vou dizer para quem foi esse alguém, não. Você aí, a Miriam pode dizer depois para vocês aí, quem foi esse alguém. Quando ele foi perguntado, ele disse, olha, eu tenho relação pessoal com muita gente, mas eu não sou refém de ninguém. Então, diante, né, de trocadilhos, de indiretas para lá e para cá, a gente não pode descartar também o Tadeu nesse arranjo. Mas que hoje o Roberto tem força política, tem. Agora, é um nome que tem que ser testado em pesquisa, é um nome que tem que ser construído com o alinhamento com o grupo do Omar, com todo o alinhamento também de quem vai estar nesse palanque, e aí os partidos também, Rara. Então, tudo é uma construção. Cravar isso nesse momento, não. Mas há a possibilidade, inclusive, de um conselheiro do tribunal ser ali um indicado direto desse grupo aí. Ou seja, o Omar de repente se vence, quem sabe o Wilson Lima. Ah, professor, Wilson não quer. Não sei, gente. Um conselheiro do Tribunal de Contas tem um peso, tem uma relevância, tem uma blindagem política, tem foro. Então, ninguém sabe. É um cargo que transita não só de maneira técnica, ele também é um cargo político, entendeu? Assim como também pode ser o Tadeu, até pelo perfil que o Tadeu tem mais dentro desse campo aí, Rara. Então, é para você ver como a coisa está bem quente, né? 5 meses atrás ninguém imaginava o Roberto nessa articulação, mas a política é assim, é 880, hoje está sol, amanhã pode estar chuva, e é assim que se constrói alianças políticas, ainda mais em período eleitoral. E a movimentação é grande, né? O PT ele entra agora na disputa ao Senado do Amazonas. Marcelo Ramos é confirmado como candidato e Lula passa a ter 2 nomes alinhados na eleição para o Senado de 2026. Sabe quem é o segundo nome? Você arriscaria dizer? Será que começa com E? Com E? Pode ser, né? Pelo que eu fiquei sabendo aí, segundo as fontes, o presidente Lula, como a presidência do PT Nacional, que é uma federação, lembrando é PT, PCdoB e Partido Verde, já cravaram Marcelo Ramos como nome para disputar o Senado. O Marcelo também era um nome ali que passeava como uma possibilidade de indicação a vice de Omar Aziz. Mas o PT quer senadores, o PT quer avançar no Congresso, quer aumentar essa bancada de senadores, porque o Senado tem uma força política também de revisar projetos e também de articulação nos estados, pelo peso do cargo. Então, Marcelo é a bola da vez para essa disputa. E o segundo nome ao Senado, que o PT deve apoiar aqui, é o de Eduardo Braga. Ou seja, o alinhamento desenha-se para que Eduardo possa aí contar também com o PT. E aí tudo também caminha para um fechamento com o senador Omar Aziz, que deve receber
o apoio do Partido dos Trabalhadores. O Marcelo é muito alinhado com os dois senadores, né? Tanto com o Omar quanto com o Eduardo. Agora, eu vou te falar, assim como deram o Roberto como galinha morta, porque perdeu a eleição municipal, ficou em 4º lugar, e aí o Roberto está fortalecido, porque aquela eleição não é parâmetro para essa, a mesma coisa eu digo do Marcelo. Capital, o Marcelo vai ter dificuldades pelo eleitorado bolsonarista que é mais forte aqui, mas no interior, onde a presença da máquina pública do PT, do Lula, né? Máquina pública porque hoje quem governa é o PT, aí a coisa muda de tom, sim, entendeu? Então, por isso que é uma disputa bem bolada essa do Senado, e o Marcelo, claro, ele está sendo chancelado pela executiva nacional do PT. Onde que eu acho que o PT vai ter dificuldade? Em fazer deputados federais. O José Ricardo é um nome que deve ir sozinho para essa disputa. E o José Ricardo não tem esse alinhamento tão próximo com o Omar e Braga como tem, por exemplo, o Marcelo Ramos. Na questão estadual, o Sinésio já tem a proximidade, o grupo todo. Pode ser que o Sassá da Construção Civil entre aí, entendeu? Até porque o Sassá, até onde eu sei, falou para mim isso em via expressa, que ele vai seguir a decisão do PT. Se o PT fechar com o Omar, ele vai seguir com o Omar, mesmo ele tendo uma excelente relação com o prefeito Davi Almeida, do qual ele tem até um cargo de secretário extraordinário dentro da prefeitura de Manaus. Então, essa situação aí, Raira, é também interessante, porque a gente está falando do partido que tem a máquina federal nas mãos, o que movimenta também uma engrenagem muito grande nesse processo eleitoral. E são planejamentos, né, que eles já estão montando, né? Exatamente. Por isso que eu te falo, nem parece que ainda é período de pré-campanha, né? Parece que já é período de campanha. Agora, quando for período de campanha... espere mais ainda, ninguém dorme. O senhor vai ter mais tempo aqui para trazer essas informações dos bastidores para quem está acompanhando. Mais um café, eu já vi que tem uma copa bem ali com um chocolatezinho atrás aí. A Cássia é com a deixar umas bolachinhas por aqui. Contrata um bifezinho que a gente está por aí. Muito obrigada, professor, por trazer essas atualizações aí dos bastidores da política. E a gente continua trazendo informações para vocês, mas a informação que a gente vai trazer agora é a respeito de lá do município de Iranduba. Porque um contrato de 8 milhões de reais em Iranduba, ele levanta aí questionamentos. O Núcleo de Investigação da TV Norte Amazonas cruzou documentos da licitação e identificou que a empresa vencedora pertence a um ex-diretor da Secretaria Municipal de Saúde. Pasta onde a esposa dele, que também já ocupou o cargo de chefia, estava presente. Olha, a reportagem, ela tentou ouvir aí um empresário, mas ao ser questionado sobre o contrato, ele desligou o telefone. Confira. Mais de 7 milhões de reais de dinheiro público. O empresário, que já ocupou cargos de direção na Prefeitura de Iranduba. E uma rede de relações que permanece dentro da mesma estrutura administrativa. O nome é Marcos Adriano da Costa Fernandes. Segundo esse documento, ele exerceu a função de diretor na Secretaria Municipal de Saúde do município durante a gestão do prefeito José Augusto Ferraz de Lima em 2023. A esposa dele também ocupou o cargo de diretora na mesma secretaria. Hoje, a ciência é comandada por Luana Ferraz, esposa do prefeito. E agora, anos depois de deixar o cargo público, Marcos Adriano surge em outro papel. Dono da empresa que venceu um registro de preços que pode ultrapassar 7 milhões de reais. Gestor da saúde municipal, a fornecedor milionário do mesmo município. É de propriedade de um servidor, de uma pessoa que já foi servidor público e que, ao ser exonerado ou pedir exoneração, teve a sua esposa colocada no mesmo cargo que ele exercia. Dessa forma, nós temos que falar do Instituto da Suspeição. Isso, suspeição, significa que pode haver um contrato suspeito de direcionamento para uma pessoa em especial, mesmo que a forma de contratação tenha sido por uma espécie de competição entre futuros fornecedores. O extrato da ata de registro de preços 004/2026 foi publicado no Diário Oficial dos Municípios. O processo é resultado de um pregão eletrônico. A empresa vencedora é a MAC Fernandes Limitada, sediada em Cruzeiro do Sul, no Acre. A empresa tem que ter sede no domicílio do contrato. Não significa que ela deve ter todo o seu aparato.
Mas pela própria lei de licitações, se uma empresa for contratada para prestar um serviço em determinado local, ela tem que ter uma sede ou até mesmo uma filial, né, dentro do jargão empresarial, naquele local. Então, quando você identifica que a empresa contratada e tem sede em outro local e sequer possui uma filial no local da contratação, pergunta-se como ela vai fazer para prestar o serviço. A ata prevê a aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split, com capacidade entre 7.500 e 60.000 BTUs. Há itens com previsão de até 787 unidades. Além da compra dos equipamentos, o contrato inclui manutenção preventiva, corretiva, reinstalação, desinstalação e substituição de peças. Um pacote amplo de alto impacto financeiro, com reflexo direto no orçamento do município. Mas a questão central vai além da climatização. Com dezenas de empresas especializadas em Manaus, cidade vizinha Iranduba, separada por poucos quilômetros, por que a escolha recaiu sobre uma empresa de outro estado? E mais, uma empresa pertencente a um ex-diretor da própria Secretaria de Saúde da gestão atual. Critério técnico? Melhor proposta? Ou uma decisão que precisa ser explicada com mais transparência? Só a manutenção corretiva com reposição de peças pode ultrapassar 2,9 milhões de reais. Reinstalações podem chegar a mais de 1,5 milhão. Desinstalações e novas instalações somam valores superiores a 1.900.000 reais. É um dos maiores registros de preços do ano no município. Mas o que pesa nessa história não são apenas os números, é a sequência de vínculos. O empresário beneficiado já integrou a cúpula da Secretaria de Saúde como diretor na gestão atual. A esposa dele também exerceu a mesma função dentro da Censa. E a secretaria continua sob o comando da esposa do prefeito. Um ciclo que conecta passado e presente dentro da mesma estrutura de poder. E há um novo elemento que amplia as dúvidas. Embora o nome da esposa do empresário conste como demitida em publicação oficial, ela aparece em registros recentes divulgados pela própria prefeitura, participando de uma ação institucional. Nas imagens, ela está do lado da secretária de Saúde, Luana Ferraz. Se houve exoneração formal, por que ela segue atuando em atividades públicas? Em qual condição participa das ações da pasta? Existe vínculo formal ou influência informal? A ata foi assinada pelo prefeito José Augusto Ferraz de Lima e pelo secretário municipal de Educação, órgão gerenciador do registro de preços. O documento permite contratações futuras conforme a necessidade da administração. Ou seja, o município está autorizado a utilizar os valores registrados durante a vigência da ata. Você identifica que, dentre os participantes da disputa, estão uma empresa de propriedade de uma servidora pública. Por que de propriedade de uma servidora pública? Porque o proprietário é o seu marido. E em sendo o seu marido, segundo o próprio direito civil, quando existe uma relação matrimonial, o marido e a esposa ocupam o mesmo lugar em seus direitos civis, exceto em casos de separação de bens formalizada no ato do matrimônio. Logo, o regime de bens é comunhão total. E dessa forma, se o marido assina um contrato, a esposa também é signatária ou titular legítima por usufruir dos benefícios concedidos por esse contrato. A reportagem procurou a Prefeitura de Iranduba para esclarecer se houve análise de eventual conflito de interesses, quais critérios técnicos garantiram a escolha da empresa e qual é a real situação funcional da esposa do empresário. E se há algum impedimento legal envolvendo ex-ocupantes de cargos de direção que passam a contratar com o poder público. Também entramos em contato com o dono da empresa, Marcos Adriano da Costa Fernandes. Mas, ao ser questionado sobre a licitude do contrato e sobre eventual conflito de interesses, ele desligou o telefone e não retornou mais as ligações. Não tem nenhum posicionamento não, não tenho o que falar não, tá tudo certinho, graças a Deus. O senhor foi funcionário da Prefeitura de Iranduba? Quando ex-diretores da saúde se tornam fornecedores milionários da própria prefeitura, quando vínculos familiares permanecem dentro da mesma secretaria e quando demissões formais não impedem aparições públicas ao lado da cúpula da gestão, a pergunta deixa de ser administrativa e passa a ser institucional. Em Iranduba, o que está em jogo não é apenas climatização de prédios públicos, é a confiança da gestão dos recursos que pertencem à população.
fato de 8 milhões de reais, né, que aí ficam o questionamento, né, da população. Agora, ainda falando sobre a situação de Iranduba, o deputado federal Amon Mundel acionou o Tribunal de Contas da União e encaminhou denúncias ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Amazonas pedindo a investigação sobre a aplicação de recursos federais no município de Iranduba. Segundo o parlamentar, dados do Portal da Transparência mostram que a prefeitura movimentou cerca de R$ 1 bilhão nos últimos 5 anos, sendo mais de 600 milhões de reais em repasses diretos da União entre 2022 e 2025. Apesar do volume de recursos, o deputado afirma que a cidade enfrenta problemas estruturais como ruas deterioradas, falhas no abastecimento de água e a permanência de um lixão a céu aberto, além de impactos ambientais causados pela destinação irregular de resíduos. A denúncia também cita problemas na rede pública de saúde e educação. Outro ponto citado é o impasse envolvendo o projeto de um novo aterro sanitário na cidade, que teve as obras suspensas pela Justiça do Amazonas em fevereiro desse ano. Após questionamentos do Ministério Público sobre o processo de licenciamento ambiental, até o momento a Prefeitura de Iranduba não se manifestou sobre as denúncias. E a gente vai ficar acompanhando de perto sobre essa situação lá de Iranduba. A gente vai trazer mais informações para você que está nos acompanhando aqui no Agora Amazonas, pelo canal 10.2 e também através do nosso YouTube, que é o canal NC News. Olha, agora a gente traz informações para vocês que na próxima semana a Câmara dos Deputados ela terá aí uma sessão remota. Quem vai trazer os detalhes na sua tela é a repórter Ingrid Santos. Olá a todos, atenção para essa informação aqui do Congresso Nacional, porque nas próximas semanas as sessões serão totalmente remota, viu? Serão votadas ali pelos parlamentares por meio de um aplicativo. Isso acontece porque o formato de janela é para os partidos, né, os parlamentares se afiliar a um novo partido. Então eles têm 30 dias para se afiliar. Começou hoje, quinta-feira, dia 5, e vai ali até dia 3 de abril, que é um tempo ali que o TSE dá para os parlamentares sair de um partido e se afiliar em outro. Por isso que as votações irá acontecer ali pelo meio de aplicativo, que é o Infoleg. Então, as votações na Câmara dos Deputados na próxima semana já será remota para que eles comecem a andar, né, fazer essa caminhada aí para as eleições de 2026, que a gente sabe que é um ano bem corrido, que as agendas aqui do Congresso Nacional é bem enxuta devido às eleições. Volto com vocês. Obrigada, Ingrid Santos, pelas informações. E agora a gente retorna lá para Brasília, porque a gente vai trazer agora informação para você que a estratégia para enfrentar as facções criminosas aqui no Brasil acaba de ganhar mais um novo capítulo em Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da Segurança Pública. O texto, que teve aí o apoio em 2 turnos, muda a forma como o Estado combate o crime organizado. Na prática, a proposta ela tenta unificar as informações e modernizar o trabalho das polícias em todo o país. Depois da vitória dos deputados, o projeto ele segue agora para o Senado Federal. Aproveitando também para trazer as informações para vocês que o governo ele diz que é o caminho para reduzir a violência com essa proposta, com essa PEC, né, da segurança pública. Mas a oposição ainda questiona a centralização do poder em Brasília. Confira os detalhes na reportagem agora. A
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em primeiro turno, o texto base da PEC que redesenha a segurança pública no país. Eram necessários 308 votos. O placar foi de 487 a 15 no primeiro turno e 461 a 14 no segundo, mostrando forte apoio à proposta. O texto prevê mudanças na organização do sistema de segurança e no enfrentamento ao crime organizado. A matéria agora segue para análise no Senado. Aprovamos um sistema integrado de segurança pública. Aprovamos penas mais rigorosas para estupradores, pedófilos e feminicidas. Asseguramos maior cooperação entre as forças de segurança. Criamos o Estatuto da Vítima e garantimos de forma clara que não será retirado 1 milímetro da autonomia dos estados. Inicialmente, a PEC previa a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, em casos de crimes com violência ou grave ameaça. No entanto, esse trecho foi retirado. Segundo o relator, a decisão atendeu a pedidos da base governista e do presidente da Câmara, Hugo Mota. A discussão sobre a maioridade penal deve ser tratada em uma proposta separada. E essa PEC, se aprovada no Senado, ela pode trazer mais eficiência no combate ao crime organizado e modernizar a estrutura das forças de segurança. Mas é preciso acompanhar, de perto para que essas mudanças se transformem em resultados reais nas ruas e na proteção também da população. Agora a gente vai trazer uma informação para você, também de Brasília, mas é com o Carlos Porta, onde ele traz as informações de política, vindo direto de Brasília de uma forma mais humorada. Tu é da onde? Sou de Manaus. Tu é de Manaus? Por que tu tá me falando que tu é de Manaus? Porque eu te conheço. Acho que eu sou de Manaus. Tamo todos juntos, né? Hipoteticamente, o senhor tá jogando futebol. Aí a bola caiu na cara do gol pra fazer o gol, mas só tem que chutar com a esquerda. Chuta ou passa o gol? Não, deixa passar. CPMI, o senhor é o relator, o Brasil tá puto, né? Tamo puto junto. Eu não sou relator, eu sou o autor. Há muita responsabilidade de ser relator de uma CPMI dessa envergadura que envolve pessoas muito poderosas. E você cansou de Manaus e veio ficar puto em Brasília? Moro aqui já tem 5 anos já. É mesmo? Quando eu vou pagar uma conta, se der R$13, eu falo, não, bota 14. Se eu for fazer um exercício, tiver nos 13 não existe no meu número. Como é que tá sendo aqui viver no Planalto? Tem sido bom. Inclusive, eu cubro o Congresso, jornalista. Então me conta aí algum segredo que você viu lá nesse tempo todo que a gente não sabe. Tanta coisa que se eu falar, eu vou entregar alguns segredos aí. Mas não fala quem foi. Não dá pra falar, não. Não? Tem que ficar no off ali. Bom dia, deputado. O senhor é deputado? Não, sou não. Não é deputado? Não. Mas você tem pinta de deputado, hein? Rapaz, negócio de pinta não é comigo, não. Para, vai. Chegou aqui o homem, mas eles disseram, estamos esperando o gordo Lava Jato, mas você tá tomando mojado, não tá? Não, só regime mesmo. Só regime? Regime, fome, estamos até agora sem almoçar. Não é regime militar não, né? Não. Tô aqui com o deputado Fausto Júnior, que assinou a CPI do Banco Master. Que é CPI e CPMI? CPMI, né? Uma comissão mista, né? Onde envolve a Câmara e o Senado. Eu sempre achei que misto era queijo e presunto. Pois é, nesse caso, são as duas casas juntas, né? São juntas. Isso. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, o escritório dela tinha um contrato de 129 milhões de reais a serem pagos pelo Banco Master. Essa CPMI é fundamental, porque o próprio ministro Dias Toffoli tem envolvimento com o esquema fraudulento do Banco Master. O povo tá puto com essa história do Banco Master, né? Rapaz, tem um monte de coisa que a gente tá puto, né? A BR-319, tem várias promessas aí do governo federal que não saíram do papel e que a gente vai cobrar bastante esse ano para que ver se sai alguma coisa para ajudar a nossa população aí. E o ministro tá praticamente atrapalhando as investigações da Polícia Federal. Ele é um ministro incompetente e suspeito, e por isso que nós sabemos que haverá muita pressão aqui. Agora mesmo estamos aqui procurando recursos para levar ajuda para
em todas as áreas da nossa cidade, saúde, educação. Eu criei um partido novo. É um partido novo? Eu criei um partido chamado PQP, Partido de Quem Tá Puto. É isso aí, então certamente é o partido da maioria da população. Quando a justiça excede o seu poder, o Congresso tem que agir. Se o Congresso também se exceder, a justiça vai agir ou o executivo. Eu chamei o comandante do Exército de frouxo e covarde na tribuna da Câmara dos Deputados. A sua opinião é o quê sobre o comandante do Exército, que viu o general Heleno, um herói do Brasil, sendo preso e não me emitiu sequer uma nota, mas rejeitou a denúncia para se investigar essa situação do Banco Márcio. A minha mãe, meu pai tinha uma fábrica de porta. Você é Carlos Jordi, por causa do Jordi francês lá, o cantor? Exatamente. Você matou a charada. Tem pessoas que pensam que meu sobrenome é meu sobrenome hoje, mas na verdade é um apelido de infância que colocaram em mim na época. Aí quando você fica bravo, né, pra não falar outra coisa, aí que o apelido quer. A CPMI é importantíssima para a gente descobrir a verdade e colocar os criminosos na cadeia. Que aqui no Brasil está o contrário. Quem é inocente está sendo preso e os criminosos tudo solto, como o José Disseu, que quer ser deputado federal, Sérgio Cabral, que quer ser deputado federal. É um absurdo no nosso país. Eu, quando comecei minha carreira na TV, trabalhei no Master. Sabia que tem um Master na TV? Ah, não sabia. Como é? O Master na TV? Tem um Master na TV. Não, porque o Banco Master, mas não era o Banco Master. Quando eu trabalhei lá, não era banco, era cadeira. Torço para que mude em 2026 o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, porque se continuar da forma que está, é melhor fechar essa fechar o Senado Federal e fechar a Câmara dos Deputados, porque não serve de nenhuma. Agora, nesse ano de 2026, quem é que vai ganhar? 2026, não tenho dúvida. É só fazer o raciocínio comigo. Escândalo do INSS. Não, tô falando da Copa do Mundo. Ah, da Copa do Mundo. Eu sei que se era o Flávio Bolsonaro ou era o Lula. Já deixa ali naquele finalzinho da matéria, o Carlos Porta, no qual prende a atenção da pessoa. Quando a pessoa pensa que tem mais informações, ele vai lá e corta, o professor fica com gostinho para poder assistir a próxima matéria dele, né? Que é uma série, inclusive, de reportagens que ele fez lá em Brasília, trazendo essas informações de uma forma mais humorada. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. E na sequência a gente retorna trazendo mais informações para você. Não saia daí. No meio da floresta, o coração bate forte no ritmo do Boi Bumbá em Parintins. É ali, pertinho no chão de fábrica em Manaus, é onde o motor da economia acelera. Maninho, é daqui que saem as motocas que invadem o Brasil todo. De norte ao sul, são mais de 1,8 milhão de unidades por ano, quase 5 mil por dia. A cultura encanta, a natureza impressiona, mas é o polo industrial que faz você sonhar com aquela moto turbinada, de marca famosa. E ó, se aveste não. Lá no sertão, essa moto aposentou até o jegue, que agora só quer saber de sombra e água fresca. Ela leva o povo pro trabalho, pro rolê, pra praia. João Pessoa é aquele convite irrecusável. Tem um sol que nasce primeiro, o mar que brilha azul e o povo que brilha mais ainda. Mas aqui também tem indústria, de todo tipo inclusive. Tem de bebida, alimento, bug, plástico, remédio. É o maior parque industrial da Paraíba, com empresas gigantes e de renome mundial, tá? Quem olha pra Manaus, João Pessoa e só enxerga mar, folclore, tá perdendo a chance de fisgar uns bons negócios, vice? Falando em peixe, já visitou o Vero Peso em Belém? Rapaz, tem de tudo. Tambaqui, vatapá, tacacá, simpatia vendida na cuia, do amanhecer até o anoitecer. Por lá é arraial o ano inteiro. E quando chega o círio, a gente se ajoelha e agradece. Mas cuidado pra não ficar sem baixaria. Calma, meu jovem rapaz. Baixaria é o nome do prato mais tradicional do Rio Branco, no Acre. Sim, ele existe. E de baixo, o mar abaixo, no Amapá, não tem nada. Ele vem pulsando a cadência e na força das raízes afro-amazônicas e na presença viva dos povos indígenas. Uma diversidade cultural riquíssima. Bem abaixo da linha do Equador, lá no andar superior do mapa do Brasil. Mais um pouco, a gente chega em Porto Velho, uma capital do norte, sim senhor. Mas tem o coração
coração batendo no compasso do Nordeste. É lá, inclusive, que acontece o Arraial Flor do Maracujá, um dos maiores do Brasil e que carrega com orgulho a tradição das festas nordestinas. Forró, quadrilha, bandeirinhas no alto e milho na brasa. Parece até que a gente tá em Campina Grande. E por falar nela, Campina Grande comanda no São João o maior do mundo, mas também é referência em educação. Tem o maior número de doutores do Brasil. É tanto cérebro por metro quadrado que só pode estar todo mundo pensando em como mudar esse país, né não? Indo mais pro alto do mapa, a gente chega em Boa Vista. Sabia, inclusive, que ela foi projetada e inspirada em Paris e BH? Sim, meu jovem. E já que é pra aplaudir de pé, Palmas é a caçulinha das capitais. Mas já chegou chegando. Cidade planejada, qualidade de vida nas alturas, setor de serviços bombando e cheio de oportunidades para novos negócios. Fica coladinha com Brasília, que tem o maior PIB do Brasil. Ou seja, até por educação ou curiosidade, você precisa conhecer mais o Norte e o Nordeste. Porque, pensa comigo, tá tudo conectado. Se a gente trabalha aqui, muda a vida lá. Se a gente viaja pra lá, movimenta quem ficou aqui. É, 2 pra lá e 2 pra cá. Em volta de uma fogueira grande de oportunidade para sua marca aparecer o ano inteiro. São 8 estados, mais o Distrito Federal, 4 dialetos, 4 biomas e mais de 25 milhões de vozes. Nesse norte, onde existem vários Brasis, tem um Grupo Norte com você, hoje e a cada um dos 365 dias do ano. E já estamos de volta com agora Amazonas, trazendo mais informações a respeito da política para você. Olha, o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz, eles participaram da afiliação do deputado estadual Rosinha ao PSD, aqui em Manaus. Quem está no local neste exato momento é a nossa repórter Andresa Maria Cunha, que vai trazer informações agora, direto na sua tela. E a Andresa, ela vai ao vivo trazendo essas informações a respeito dessa movimentação que está acontecendo lá ao PSDB ali do deputado estadual Rosinha. Você pode verificar aí nas imagens. Necessidade de você dar em peito ali do democrata, do antigo Partido da União Brasileira, sair pela porta da frente com a imensa da presidente. O senador Omar não é só dele, é um projeto de aliança amazonense. Eu entendo espírito público, estou com o senador Omar há mais de 20 anos, a gente está em todos os projetos juntos. Acredito que é um nome consolidado, que pode conduzir o Estado. Eu queria deixar de participar. O convite que foi feito, eu acho que ele já foi uma saída com muita dignidade, de um lugar que eu era vice-presidente nacional, para ser soldado daquele PSB para batalhar e ajudar o Partido dos Livres a construir uma. Todos agora com essa mudança, qual o PSD? A gente vai formar a chapa, deputados estaduais, chapa encaminhada, pode trabalhar na Constituição Federal, vamos trabalhar na Constituição do senador Marco, e avançar, né? O projeto de nossa pessoa é um projeto político feminino, de responsabilidade, esse programazinho de como construir. Está feliz de participar desse projeto, de saudade, de ajudar a dona pessoa de agregar e a pessoa discutir os gastos da fundo, o gasto epidemiático, simbólico para mim, pela meta. Aqui que a gente surgiu, a gente se entendeu, a gente está indo com as pessoas. A gente está feliz, a construção, a vitória que você precisa trabalhar. Agora a gente não pode deixar de encerrar, porque assim, o senhor representa aqui a Zona Sul. O prefeito da Almeida também é a Zona Sul. E como vai ser essa disputa, né? Entre os deputados que vão representar ele, né? Que está vindo como pré-candidato ao governo, e o senhor que está tentando aí uma reeleição, que é deputado que chegou novamente, né? Deputado estadual, e os outros deputados que vão tentar aí instalar a trabalho de vocês. Como é que vai ser esse embate aqui na Zona Sul? Eu não acredito em embate, só porque a gente não vai entrar nessa, né? A gente não vai atacar pessoas, nós nunca fizemos campanha atacando pessoas, a gente vai mostrar a proposta, né, do nosso mandato, da renovação do nosso mandato, vai mostrar a proposta do nosso deputado federal, dos nossos senadores, e o nosso governo mais. Então, não acredito em embate, da nossa parte, a nossa relação com a Zona Sul está confirmada, ela não é uma relação de estágio.
pessoas conhecem, pessoas sabem como nós somos, sabem como nós lidamos, sabem que a gente é a mesma pessoa que sempre buscou ajudar. E tem muita essa história de baixo. As ideias de diálogo se resolvem. Então, tem história. É porque sabe quem é quem. Todo sabe quem não usou, todo sabe quem é coerente, todo sabe quem entende. Então, a gente percebe que o senador Eduardo Braga tem feito essa caminhada ao lado do senador Aziz. A gente vê vocês, né, juntas nos outros deputados e outros deputados também. Só que ontem o prefeito Daniel mesmo chegou a falar, né, que vou apoiar o senador Braga. Como é que você acha que isso vai se caminhar o senador Braga sobre o lado de vocês? Olha, assim, eu tenho muitos meus apoios. Eu tenho convicção em apoiar esse movimento do senador Marcos lá e esses grupos. Então, assim, a gente, o arco de aliança em torno da candidatura do senador mais muito grande. A gente, apoio não se dispensa. Tem para ver se sentir melhor apoiando a candidatura do senador Omar. Foi ótimo, porque até que não foi ele, né? A gente tem uma pegada. Quem dizia todo tempo que apoiaria o senador Omar, estava bem. Então, a maioria da Assembleia do senador Omar, a maioria dos prefeitos, a maioria do povo. O arco da aliança é muito grande, mas nunca se está mais ainda. Aí, por mim, só sempre impedido. Muito obrigada, deputado. Pois é, gente, vocês viram aqui, né? Eu acabei de conversar com ele. Só que eu conversei mais eu acabei o senador foi Braga e o apoio dele se seria capaz. Aí você acabou de acompanhar as informações da Andresa Maria Cunha a respeito de lá do local onde ela se encontra nesse exato momento dessa filiação. Então, para você que está acompanhando, começou agora a acompanhar o Agora Amazonas, eu vou te situalizar. Olha, a filiação do deputado estadual Rosenha ao Partido Social Democrático, aqui em Manaus, ele reuniu algumas das principais lideranças políticas do Amazonas e foi interpretada como um movimento estratégico dentro das articulações para as eleições de 2026. O evento ele contou com a presença dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, duas das maiores lideranças do PSD aqui no estado. Também participaram ali aliados políticos parlamentares e representantes de partidos da base, reforçando o peso político da filiação. Agora, durante o ato, o Rosenha, ele destacou que a mudança de partido tem como objetivo fortalecer projetos políticos e ampliar o diálogo com lideranças do estado. Agora a gente vai acompanhar a fala do Omar Aziz e também do Eduardo Braga. Eu estou aqui com o Eduardo Braga, a gente veio prestigiar a filiação do Rosenha. Rosenha é um desportista, uma pessoa que está fazendo um belíssimo trabalho como deputado, é candidato à reeleição e seria para mim um deputado muito importante dentro da Assembleia para que dê esse apoio ao nosso governo. Se Deus quiser, ele vai estar como deputado e está se filiando hoje ao nosso partido, é um orgulho tê-lo lá ao nosso lado. Aí você acabou de acompanhar a fala, né, deles a respeito do Omar Aziz e também do Eduardo Braga, que estiveram presentes lá no momento da filiação do deputado estadual Rosenha ao PSD. Olha, a gente vai trazer agora as informações para vocês a respeito de trânsito. Nas últimas 24 horas, foram registrados aí 3 acidentes aqui na capital. E um deles, a mulher, ela perdeu a vida. Veja na tela.
Na tarde desta quarta-feira, uma mulher identificada como Léuri, de 46 anos, morreu após um acidente na Avenida Tapajós, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Segundo informações preliminares, ela se assustou com a queda de um poste de energia. Ao correr para a via, acabou sendo atingida por uma motocicleta. O condutor da motocicleta teria fugido sem prestar socorro. Já na Avenida Brasil, zona centro-oeste, um motorista perdeu o controle do veículo ao tentar acessar a rua Antônio Luiz Pereira e acabou colidindo contra um poste. O carro ficou com a frente completamente destruída e o trânsito ficou congestionado na região. E nesta quinta-feira, na Avenida Djalma Batista, um jovem identificado como Israel Dias Lira foi atropelado por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a faixa de pedestre. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada à unidade hospitalar. Por isso que é bom ficar, né, sempre atento ali se você for atravessar uma rua ou caminhar até o ponto de ônibus, não utilizar o celular na rua, né, que isso é uma dica importantíssima, já que o aparelho celular ele tira muito a nossa atenção. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai lá para Porto Velho, porque um homem conhecido como Uber do CV foi preso durante uma ação da Polícia Militar de Porto Velho. Ele é suspeito de vender drogas e fazer essas entregas de cocaína em esquema de delivery usando um carro particular. Vamos entender o caso. Na madrugada desta quinta-feira, em uma residência localizada no residencial Promoradia. De acordo com a polícia, a equipe recebeu denúncias anônimas informando que o suspeito vendia drogas no local e também realizava entregas de entorpecentes, o chamado delivery do pó, utilizando um carro modelo HB20. Segundo os policiais, as denúncias também apontavam que na casa estaria uma televisão de 65 polegadas que teria sido furtada de uma loja de varejo aqui da capital. Diante das informações, os militares foram até o endereço indicado e encontraram o suspeito em frente à residência. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou correr para dentro da residência, mas acabou não dando certo. Ele foi abordado antes de entrar no imóvel. Ainda segundo as informações da polícia, durante a revista foi encontrado com ele ali 2 porções de drogas do tipo cocaína e durante a inspeção dentro da casa, a polícia encontrou mais 9 porções da mesma substância. E diante da situação, o suspeito confessou aos policiais que todo entorpecente ali pertencia a ele. Segundo a polícia, além das porções de cocaína, os policiais também encontraram na casa uma televisão com suspeita de furto e vários celulares de procedência duvidosa. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia. O homem, identificado como Mário Ebert, de 26 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao departamento da Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. Novo, né? 26 anos e já se encontra nessa situação, né? Aí a gente precisa parabenizar a polícia, né? Por ter tirado essas drogas e também esse recurso, vamos dizer assim, que está sendo utilizado por criminosos. A gente ainda traz informações policiais ainda de Porto Velho, porque agora uma ação policial que terminou com a prisão de um homem condenado por tráfico de drogas na capital de Rondônia. Ele, segundo a polícia, no momento da abordagem, o suspeito ainda tentou lhe resistir à prisão. E os agentes eles precisaram utilizar bala de borracha para tentar contê-lo. Vamos conferir. O suspeito, identificado como Felipe, conhecido como vulgo Felícia do CV, acabou se dando mal e foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão pelo crime de tráfico de drogas. A prisão do suspeito aconteceu em uma residência no bairro Jardim Santana, zona leste, aqui da capital. Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, a polícia foi até o local após receber diversas informações ali afirmando que a residência estava funcionando como ponto de vendas de drogas, o que estaria ali, de fato, incomodando toda a população. Diante dessa informação, a guarnição foi até o local e, durante a ação policial, o PM do 5º Batalhão teve que se passar por cliente para poder ali não despistar o indivíduo e foi no momento em que houve a prisão. E aí, mano? Tem aí? Tem?
Tu tem aí? Bora, mão na cabeça aí, mão na cabeça aí. Mão na cabeça, bora. Vem. Tá com mandado de prisão, né? Ainda segundo a polícia, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto. O suspeito Felipe, conhecido como Felícia do CV, inclusive já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e agora mais uma vez foi preso aí pelo tráfico de entorpecentes. Após isso, ele foi levado ao departamento de flagrantes, prestou esclarecimentos ao delegado de plantão e a partir de agora ele segue à disposição da justiça e o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. A gente sai de Rondônia e a gente vai lá para Belém trazer um caso aqui para você. Chegou pra gente porque um mototaxista, ele foi assassinado a tiros em plena luz do dia em Belém, capital do Pará. O crime ele gerou preocupação entre moradores e trabalhadores da região, já que a vítima ela foi atingida em um momento de grande movimentação. O caso ele deve ser investigado pelas autoridades para esclarecer a motivação e identificar os responsáveis. Vamos ver. O assassinato aconteceu em plena tarde de terça-feira. Chovia na hora do crime. No chão, a moto em que a vítima estava e cápsulas de bala espalhadas. As primeiras informações são de que a vítima estava parada aqui no ponto de mototáxi quando dois homens chegaram em uma moto e fizeram vários disparos contra o mototaxista. Ele não teve tempo de fugir e nem de ser socorrido e morreu aqui no local. A vítima foi identificada como Andreso Rodrigues de Lima. O ponto de mototáxi em que ele estava fica próximo ao residencial Riacho Doce, bairro da Terra Firme, em Belém. Um dos tiros atingiu a janela de um dos apartamentos. O vidro ficou todo estilhaçado. A polícia militar isolou a área do crime. Mesmo debaixo de chuva, muitas pessoas se aproximaram para acompanhar o trabalho de investigação da Divisão de Homicídios e de perícia da Polícia Científica. No local, ninguém quis falar sobre o assunto por medo de retaliação. Realmente ali é meio complicado, né? Para quem não conhece aquela área ali de Belém, a área da Terra Firme é conhecida, mais popularmente conhecida como área vermelha, né? Então, se a reportagem vai tentar conversar com alguém ou tentar ali colher informações, a população ela fica apreensiva, então ela fica com medo de retaliações, né? De sofrer algum tipo de represália ali para quem é morador da região, porque ali na Terra Firme as pessoas elas já andam ali bem apreensiva e tem um olhar ali mais atento no que acontece ao redor. Olha, agora a gente vai mudar um pouquinho de informação, a gente vai sair de lá de Belém, porque mesmo que aconteça essa situação com esse mototaxista, que é um trabalhador, né, em plena luz do dia, isso deixa a pessoa aí bem em alerta, né? Fica mais cuidadosa, né, mais minuciosa ao sair de casa. Em luz do dia aconteceu isso daí para um trabalhador que já fica dependendo, né, das ruas para poder ter ali o seu ganha-pão, né? Agora a gente muda um pouquinho de assunto e vai trazer informações daqui do Amazonas, porque o Tribunal de Contas do Amazonas ele abriu oficialmente o ano letivo de 2026 da Escola de Contas Públicas. Durante a solenidade, a presidente da corte, conselheira Iara Amazônia Lins, destacou a importância da capacitação contínua para fortalecer a gestão pública e melhorar a governança no Estado. Vamos ouvir a fala dela. Um dos fundamentos da governança pública contemporânea. Quanto maiores são as responsabilidades confiadas às instituições do Estado, maior deve ser o compromisso com a transparência, a integridade e a entrega de resultados aos cidadãos. E o coordenador-geral da Escola de Contas, conselheiro Júlio Pinheiro, anunciou que a principal meta para este ano é transformar a instituição em uma escola superior de contas, ampliando a oferta de cursos, inclusive de pós-graduação, além de investir em educação à distância e novas tecnologias voltadas à qualificação de servidores. Vamos ouvir a fala dele.
E a escola vai muito além, eu não tenho dúvidas, graças aos nossos servidores, graças à direção do tribunal, graças aos meus colegas conselheiros, porque só através do conhecimento é que se consegue subir as montanhas mais íngremes. Ainda contou com a presença do governador Wilson Lima e de autoridades dos 3 poderes. A programação teve palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campelbe Marques, além da entrega de certificados do mestrado em Direito da Regulação, realizado em parceria com a FGV e a Universidade Federal do Amazonas. A gente vai trazendo as informações para vocês a respeito de tudo que está acontecendo na região norte e também no mundo em geral. Agora a gente traz informações que o prefeito Davi Almeida realiza nesta quinta-feira o lançamento da pedra fundamental do futuro Aquário de Manaus, no centro da capital. O equipamento turístico será construído próximo ao Mirante Lúcia Almeida e faz parte da segunda etapa do programa Nosso Centro. O projeto ele prevê uma estrutura com 4 pavimentos, áreas de exposição, lojas, espaços gastronômicos e aquários dedicados à fauna dos rios Negro e Solimões. A proposta é transformar o espaço em um novo ponto turístico e ambiental da cidade, reforçando também a valorização da biodiversidade econômica amazônica e estimulando o turismo da região central de Manaus. Vamos ouvir a fala do prefeito Davi Almeida. O mundo tem peixes, aquários em todo o mundo, peixes do mar. E nós vamos colocar aqui para o mundo ver os peixes amazônicos, os peixes do Rio Negro, os peixes do Rio Solimões, andares diferenciados. Nós vamos ter aqui um rooftop, mais de 6.000 metros quadrados de área construída. Nesse regime de contratação, a empresa vai entregar essa obra na chave para a prefeitura, com todos os peixes, com todos os equipamentos, com as especificidades dos vidros, com a equipe treinada, que Manaus então se torna referência. Um dos planejamentos que nós temos para a prefeitura, que eu estou me despedindo, seria para o ano de 2027, após a entrega deste equipamento. Na verdade, aqui, após dada a ordem de serviço, serão 15 meses de execução da obra. Nós vamos iniciar agora a licitação e a gente entende que até o mês de junho já vamos iniciar essa obra tão importante para a cidade de Manaus no quesito turístico da nossa cidade. E hoje a gente entrega aqui para o Vitor Cipriano e toda a sua equipe, iniciando o processo de contratação. Eu acredito que lá para o mês de maio, junho, nós estejamos dando a ordem de serviço já com o Renato prefeito, para que nós possamos construir essa importante obra deixada como um legado turístico para a cidade de Manaus. São essas informações que a gente trouxe para você que está acompanhando agora Amazonas, e essa edição fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e para você se manter informado, muito bem informado, continue aí acompanhando a nossa programação aqui no canal 10.2 ou também no nosso canal do YouTube, que é canal NCR News. E aproveite também para acessar o portal, o portal ncrnews.com.br, que lá vai ter todas as informações para você se manter muito bem informado. Inclusive, quero lembrar você que o canal 10.2 do NCR News são notícias 24 horas por dia. Aqui a informação não para e a gente sempre está procurando te manter muito bem informado. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.